Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. O trabalho que nós vamos hoje falar e desenvolver está baseado no livro Energia Mental e Autocura, do Alírio de Cerqueira Filho. Esse livro é um livro muito interessante, que vale a pena as pessoas lerem, porque ele traz de uma forma muito clara, muito objetiva, a respeito da nossa energia mental e do quanto nós podemos mudar a nossa vida se nós quisermos. Basta que a gente tome a decisão e comece já. Então, nós vamos falar sobre disciplina do pensamento e reforma moral. Nós sabemos que nós estamos aqui na Terra com que objetivo? Por que nós nascemos? Nascemos para nos tornarmos pessoas melhores, para evoluirmos, para mudarmos para melhor. Essa é a ideia da nossa encarnação, né? Então nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores do que já fomos em outras encarnações. E essa reforma, ela é necessária durante toda a nossa vida. É claro que existem períodos mais favoráveis a novas aquisições, de novos conteúdos, de novos hábitos e de mudanças. Mas mudanças podem acontecer a qualquer momento. Claro que a criança ela está mais aberta a novos hábitos. Por isso que quando nós retornamos à Terra, nós esquecemos de muitas coisas que nós vivenciamos em outras encarnações. Estamos como que num sono terapêutico. Esquecemos muitos hábitos, esquecemos muitas coisas para que a partir do meio que nós estamos vivendo, a partir da educação dada pelos nossos pais, a gente possa então desenvolver aquilo que ainda precisa ser desenvolvido. Leon Tolstói nos traz uma frase que é bastante verdadeira. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. A gente quer mudar os outros. A gente acha que os outros é que têm que mudar. Mas a gente sabe que precisamos mudar o nosso mundo interno. E este mundo interno, só quem pode fazer esta mudança somos nós mesmos. Bom, só que quando a gente pensa em mudança, a gente também tem que lembrar de algumas palavras de Jesus. E ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Qual seria a nossa maior tentação? Qual seria? É a acomodação. A nossa maior tentação é a acomodação. É nós ficarmos como está para ver como é que fica. Ah, mas está tudo bem. Será que realmente eu preciso fazer algo para mudar? Está bem. Pode até estar bem. Mas nós podemos sempre e devemos sempre ficarmos melhores. Senão, nós acabamos perdendo todo esta oportunidade grandiosa que Deus nos deu, que é esta encarnação. Então, a acomodação é um dos empecilhos para a nossa reforma íntima. A gente pensa assim, olha, tem tanta gente má nesse mundo, né? Tem tanta gente que faz o mal. Eu não faço mal para ninguém. Mas será que basta não fazer o mal? Nós sabemos que não. Sabemos que é importante fazermos o bem. Porque para não fazer o mal, basta a inércia. Mas para fazer o bem, precisa de uma atitude. Precisa da nossa ação. Eu tenho que fazer algo. Então, não fazer o bem acaba sendo um mal para quem já está num processo de pensar sobre a sua vida. Então, tudo que existe, o que vemos, percebemos, sentimos, e até o que não vemos,
nem percebemos. Existiu primeiro aonde? Onde é que existiu primeiro? Tudo começa aonde? No nosso pensamento. Para que essa mesa, esse computador, esse microfone pudesse existir, alguém antes pensou. Alguém antes idealizou. Colocou num papel e viabilizou para que isso se tornasse material. Então, tudo que existe começou antes no pensamento. Bom, o pensamento é força eletromagnética, é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação. Nossos pensamentos vão gerar em nós algo, vão gerar nas outras pessoas também algo, de acordo com o teor dos nossos sentimentos. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, diz que o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. E diz que o pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Então, os pensamentos, eles agem primeiro em nós, atuando na nossa psicosfera, atuando no nosso perispírito, atuando no nosso corpo físico, para depois atingir a quem quer que seja. Se eu tiver um pensamento de amor, de paz, de otimismo, e eu enviar esse pensamento a alguém, este ser, onde quer que ele esteja, tanto encarnado quanto desencarnado, irá sentir aquela vibração, desde que ele esteja em sintonia. Uma outra pessoa que, por exemplo, eu tenho algum sentimento negativo, vamos supor um sentimento de raiva, e eu pensar nessa pessoa, se ela estiver no mesmo padrão vibratório que eu, com pensamentos de raiva também em relação a mim, ou com pensamentos e vibrações baixas, este meu pensamento irá primeiro atingir a mim, porque a raiva vai fazer mal primeiro a mim, para depois atingir a quem quer que eu esteja naquele momento pensando. Mas lembrando, só irá atingir o outro se o outro estiver na mesma faixa vibratória. É como se fosse ondas de rádio. Eu só vou ouvir a rádio X ou Y se eu estiver sintonizada naquela rádio. Se eu não estiver, eu não vou ouvir aquilo que está sendo transmitido. Emmanuel nos diz assim: cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda de pensamento que lhe é próprio. Então, nós vamos chegar onde nós quisermos chegar. Henry Ford nos trouxe também uma frase muito interessante, dizendo: se você achar que pode, ou se você achar que não pode, de qualquer forma você tem razão. Então, se eu acho que eu posso chegar até um determinado patamar, é até ali que eu vou chegar, porque é isso que eu acredito, que posso. Se eu achar que posso além, é possível que eu consiga ir além. E se eu achar que eu não posso nada, é possível que eu fique marcando passo. Então, onde nós chegaremos na vida depende onde nós colocamos os nossos pensamentos e as nossas crenças. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que nos traz esta frase. Vale lembrar que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Isso é fundamental. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Normalmente nós queremos mudar o comportamento, não é isso? Queremos ir direto para a ação. Mas se nós não trabalharmos pensamentos e sentimentos, provavelmente uma mudança
de algum comportamento, ele será uma mudança que não vai ser permanente. É uma mudança transitória. Não faço isso porque, vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que alguém usa o cinto de segurança porque vai receber uma multa. Mas essa pessoa ela não se convenceu de que usar o cinto de segurança é para a sua própria segurança, para manter a vida caso haja um acidente. Se ela ainda não introjetou isso, ela vai manter o comportamento de usar o cinto, enquanto ela vê que existem os guardas que vão multá-la. Mas se ela estiver no local onde ela tem certeza de que não tem ninguém para multá-la, é possível que ela não coloque o cinto. Então é um comportamento que mudou, que ficou inadequado, porque lá no fundo ela não introjetou esta mudança. Ela fez e utilizou o cinto somente com o medo de receber a multa. Às vezes a gente faz isso. Então, quando nós queremos mudar os nossos comportamentos, nós temos que estar atentos ao quê? Aos nossos pensamentos. O que eu penso? Sabemos que o ser humano, em média, tem 50 mil pensamentos por dia. Isso não é pouca coisa. 85% dos pensamentos que nós temos hoje, nós já nos preocupamos ontem. Normalmente, 95% são pensamentos que são pessimistas, para a grande maioria. Será que nós fazemos parte dessa grande maioria ou não? Só que para mudarmos qualquer coisa em nossa vida, nós precisamos de algo muito importante, que é a vontade. No Livro dos Espíritos, na questão 909, a questão é a seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que eu posso vencer as minhas más inclinações? Aqui pergunta sempre, não é de vez em quando, não é às vezes. Pergunta sempre pode o homem? E o que os espíritos respondem? O que vocês acham? Ou o que vocês já sabem? O que os espíritos respondem? Podem ou não? Podem, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Os espíritos dizem esforços muito insignificantes. E aí o que diz? O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí a gente se sente magoada, né? Como assim? Eu faço esforço para mudar. Como que estão dizendo que eu não faço esforço? É que os nossos esforços, eles são, às vezes, mascarados. E nós vamos chegar lá. Nós vamos explicar para vocês onde eu quero chegar, tá? Então, aqueles que estão se sentindo injustiçados, dizendo, eu faço meu esforço sim, eu quero mudar minha vida, e diariamente eu faço meu esforço. Nós vamos ver por que a gente não está conseguindo atingir os resultados que nós gostaríamos. Bom, o processo de mudança, porque a gente está aqui para mudar para melhor, como falamos no início, evoluir. Esse processo de mudança, ele envolve o quê? O estado atual e o estado desejado. Só que para chegar no estado desejado, eu preciso de recursos. Para eu chegar lá, o que eu preciso? Eu vou ter que pensar. Que tipo de recursos eu preciso? Se é uma coisa mais fácil, por exemplo, não sei falar inglês e o estado desejado, eu quero falar fluentemente inglês. Que recursos eu preciso? Eu preciso de um professor, eu preciso me matricular num cursinho, eu vou precisar fazer exercícios, eu vou ter que escutar bastante a língua inglesa para eu poder ir aos poucos chegando no estado desejado.
Mas e quando é a nossa reforma íntima? Quando é a nossa reforma moral? Nós sabemos que quando a gente começa a fazer o trabalho da reforma íntima, a gente quase sempre acaba deixando com que as dificuldades travem a nossa reforma. E a gente deixa de hoje para amanhã, de amanhã para depois, começa na semana que vem, e assim a gente vai indo. Agora a gente vai falar das dificuldades. Que tipo de dificuldades? A primeira delas, não desejar a mudança em nível profundo. Eu quero mudar, mas é só da boca para fora. Eu digo que quero, mas no fundo eu não quero. Vamos fazer uma seguinte comparação. Vamos imaginar que alguém diz assim, o que eu mais quero é a minha independência financeira, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter as minhas coisas, viver do meu próprio sustento. Muito bem. Só que, para ela está muito bem sendo sustentado pelo pai, pela mãe, pelo cunhado, seja lá por quem for. Para ela está muito tranquilo isso. Está bem. Porque se ela for fazer realmente a mudança, ela diz que quer, mas ela vai precisar estudar, ela vai precisar levantar cedo, ela vai precisar passar num concurso, ela vai precisar ralar, como dizem os jovens. Vai precisar fazer o seu esforço. Mas está cômodo assim. Então ela diz, eu queria tanto passar no concurso, mas não estuda. Eu queria tanto ser mais magra. E manda ver comida. Mas é só da boca para fora. A pessoa diz que queria. E quando a gente diz eu queria, às vezes eu brinco, queria, não quer mais. Não, eu quero. Mas vejam como o nosso cérebro às vezes nós nos pegamos dizendo eu queria. Quando eu digo eu queria, está lá atrás. É como se eu hoje não quisesse. Então, quando nós quisermos alguma coisa, vamos dizer eu quero. Eu quero isso. E vamos ver se a gente não está tendo ganhos secundários. Que outro tipo de ganho secundário nós podemos ter? Vamos imaginar que alguém está doente, sente dores, tá? Bom, aí essa pessoa, quando ela está doente, quando ela está com alguma dor, ela recebe o quê? Atenção. Todo mundo chega para ela, como é que você está? Você está bem? Você melhorou? Todo mundo pergunta se ela está bem. Vamos supor que essa pessoa faz o tratamento, fica bem. E aí toda aquela paparicação que ela ganhava antes, ela deixa de receber. Às vezes a pessoa prefere ficar doente para ter ganhos secundários. Que tipo de ganho secundário? A atenção. E aí faz tudo para continuar mais ou menos. Mais ou menos, porque ela também não quer sofrer tanta dor, né? Mas ela só quer ficar um pouquinho doentinha para chamar atenção. Então ela vai controlando. Então, às vezes, os nossos ganhos secundários, nós estamos ligados a eles. Eu quero ou não quero? Quero mudar ou não? Qual outra dificuldade? Não acreditar que pode ou merece realizar a mudança. Me disseram tanto que eu não poderia. Me disseram tanto que eu não tinha capacidade. Me convenceram tanto de que isso aí não é para mim, que eu me convenci. E aí hoje, mesmo querendo, eu tenho uma crença de eu não posso, eu não consigo. E o que eu acredito, lembra o que eu falei antes? Henry Ford disse, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você tem razão. Então, se eu acredito que não posso, isso se torna uma verdade para mim. Se eu acredito que posso, isso também se torna uma verdade para mim. Então, não acreditar que pode ou merece realizar a mudança. Quando que eu vou achar que eu não mereço? Todo mundo merece ser feliz?
Todos nós merecemos? Sim. Como pode alguém achar que não merece ser feliz? Mas tem. Muita gente acha que não merece. Por quê? Porque as pessoas acham que não merecem a felicidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma jovem, num determinado momento da sua vida, ela engravidou. E, numa atitude desesperada, em função da complicação que seria uma gravidez, ela pratica o aborto. Bom, ela praticou o aborto e essa jovem, anos depois, ela já está madura, ela já teve outros filhos, mas ela ficou hoje com aquela situação: eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu tirei uma vida, eu matei uma criança. E ela pode entrar num processo de culpa. A culpa não ajuda ninguém. Todos nós podemos praticar atos que depois vamos nos arrepender. Por falta de amadurecimento, por infantilidade, por medo, pela situação desesperadora que um ou outro pode se encontrar. Todos nós podemos errar. Mas se nós errarmos, nós devemos saber que Deus sempre nos dá meios de repararmos aquele erro. Só que normalmente nós ficamos nos culpando. Eu não poderia ter feito isso. Eu não poderia ter feito isso. E isso gera no indivíduo uma sensação de que ele, ou de que ela, não tem o merecimento da felicidade. Se autopune. Mesmo que tudo esteja bem na sua vida, e hoje ela diga: eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não me sinto feliz. E ela não se sente porque ela está olhando para as suas situações lá de trás. Alírio de Cerqueira Filho, ele coloca um exemplo muito interessante quando nós ficamos nos culpando e olhando para trás em relação às nossas atitudes equivocadas. Ele diz o seguinte: imagine alguém dirigindo e, em vez de olhar para frente, a pessoa dirige olhando o retrovisor. O que vai acontecer? Ela está andando para frente, mas ela está olhando o retrovisor. O que vai acontecer? Vai dar um acidente. E o problema de dar um acidente, ela vai dizer: viu, é por causa das coisas lá de trás. Não, é por causa das suas ações hoje. Por causa daquela ação que estava olhando para trás. E se nós, ao contrário, esqueço o passado não existe, aí eu dirijo sem olhar o retrovisor, o que vai acontecer? Provavelmente também um acidente. Então, de vez em quando, nós precisamos olhar, sim, para trás, para avaliar como as coisas estão lá atrás, mas com a nossa visão para frente, para que a gente não cause, entre aspas, acidentes em nossa vida. Esses acidentes seriam o quê? Os sofrimentos que nós mesmos causamos em função das nossas atitudes no presente. E outra dificuldade, e que é a mais comum: querer uma mudança instantânea sem esforços. Eu quero mudar, mas eu não quero fazer força. Eu quero ser feliz. Puxa vida, mas por que a felicidade não me bate a porta? Por que a vida só sorri para o outro e para mim não? Quando nós queremos uma mudança sem esforços, nós acabamos desanimando, porque a gente quer. Imagina que querer é poder se tiver associado a ações, às atitudes. Se eu só quiser de braços cruzados, eu não vou conseguir nada. Eu preciso agir, eu preciso obrar.
Então, quando eu quero uma mudança instantânea sem esforço, eu queria ser uma pessoa calma, tranquila, serena. Muito bem. Mas eu passo me irritando com tudo que os outros fazem. E eu dou fé, como diz assim, de tudo que acontece. Como eu vou ficar calma e tranquila? Eu preciso ter atitudes diferentes se eu quero ter, então, mudanças. Então, aqui, vamos voltar aqui. Não desejar a mudança em um nível profundo, a pessoa internamente não quer mudar, devido aos ganhos secundários. Lá, a primeira dificuldade. Seu movimento interno é incongruente com a fala, e ela tem um ganho de permanecer como está, por isso não faz esforço. Aquela primeira frasezinha que a gente trabalhou. Não acreditar que pode ou merece realizar a mudança, né? A gente já falou sobre a culpa e a crença de que é difícil mudar. Isso é uma crença. Quando a gente diz, mudar é muito difícil, e se eu acredito que é difícil, será que eu vou fazer o esforço necessário? Provavelmente não, porque eu já estou pensando que é difícil. É tão difícil. Não vou fazer a minha parte. E quando uma pessoa acredita que não merece ser feliz, vai fazer tudo o que for possível, consciente ou subconscientemente, para boicotar a ação de mudança. Eu conheço uma pessoa que quer emagrecer. E essa pessoa, durante o dia, ela se cuida. Ela não come realmente nada que a faça engordar. Ela come bastante salada, ela come porções pequenas. Mas ela se boicota. Sabe o que ela faz? Ela salta a geladeira 2, 3 vezes por noite. Será que ela emagrece? Não. Não emagrece. Vai emagrecer? Não. E tem uma coisa interessante, né? Vocês conhecem alguém que está acima do peso, que diz que quer emagrecer e diz que come bastante? Não, né? Normalmente, o obeso diz, eu não como. Quase nada. Quase nada. Vamos lembrar, aí diz assim, o estresse. No campo de concentração tinha muito estresse, né? Mas a ração era mínima, eles eram esqueléticos. Se diminuir a ração, vai emagrecer, a menos que tenha um distúrbio hormonal. Fora isso, é o que a pessoa come. Se não, é o auto-engano. Eu estou me enganando achando que o que eu estou fazendo é o suficiente. A gente está falando aqui em coisas visíveis, no caso falando da obesidade, mas a gente quer colocar isso para qualquer coisa que nós precisamos mudar. Seja a nível moral, então eu quero mudar a minha forma agressiva de ser, eu quero mudar a minha forma desorganizada de ser, eu quero mudar. Cada um de nós vai saber quais são os pontos que precisa fazer essa mudança. Mas que a gente cuide o auto-boicote, porque muitas vezes nós permitimos isso. Então, a mudança, quando a gente quer de forma instantânea, sem esforços, ela quer de forma mágica e instantânea. E está acostumada com a inércia e a preguiça e a acomodação. Eu quero, mas também é tão complicado, deixa assim. Né? Todas as dificuldades para realizar a mudança são processos de auto-boicote. O auto-boicote acontece devido ao auto-engano. Eu procuro me enganar, como aquele que é obeso que diz que come pouco. Quem é obeso, se ele come pouco, provavelmente ele está comendo coisas inadequadas. Coisas que engordam. Por que nós engordamos? Porque nós ingerimos uma quantidade de energia maior do que nós gastamos. Simples. Se eu começar a gastar mais, ingerir menos, eu vou, sem sombra de dúvidas, emagrecer. Salvo situações de distúrbios hormonais. O que o auto-engano gera? Todos nós trazemos na consciência a necessidade de crescer emocionalmente, de evoluir.
Essa é uma necessidade para o espírito, assim como é para o corpo, o ar e a água para viver. Então, todos nós precisamos crescer emocionalmente e evoluir. Isso é uma necessidade nossa. Nós podemos, sim, num determinado momento, estacionarmos, nos acomodarmos. Mas isso deve ser por um pequeno tempo. Até o nosso corpo, ele precisa de movimentação. Por exemplo, se tiver um indivíduo acamado, ele vai ficar deitado durante um tempo. E se nós não mexermos aquele indivíduo, no caso, se ele está acamado, provavelmente ele esteja doente, ele não consegue se movimentar. Se ele tiver condições de se movimentar, volta e meia ele vai virar de um lado para outro. Mas se ele não puder, alguém terá que fazer isso por ele. Por quê? Porque se ele ficar parado, aqueles pontos de pressões gerarão feridas que nós chamamos de escaras. Então o nosso organismo ele também coloca que nós precisamos nos movimentar. E o movimento, a ação é necessária à nossa vida. A gente se acomoda durante um tempo, mas daqui a pouco aquela acomodação se torna incômoda. É como quando nós estamos sentados aqui, daqui a pouco a gente senta um pouquinho diferente, porque o nosso cérebro está percebendo o nosso organismo e mandando mensagens dizendo, olha, tem algumas partes aí que precisam de maior irrigação. Te movimenta um pouquinho. Aí a pessoa se movimenta, melhora a irrigação. Se nós não tivéssemos esse comando, nós ficaríamos durante muito tempo apoiados num só lugar e criaria uma ferida. Muitas vezes nós podemos, com os nossos pensamentos, agir de 3 formas. Uma delas é da forma invigilante. Eu vou dar vazão aos meus pensamentos subconscientes, a emoções primárias. Que tipo de emoções primárias? Ressentimento, ódio, desejo de vingança, ansiedade. Posso reprimir, pensamentos subconscientes negativos e emoções primárias. Isso vai desenvolver o quê? Pensamentos e sentimentos aparentemente positivos, não ocorrendo a ressignificação das crenças e transmutação das emoções primárias. O que é essa ressignificação? É quando nós mudamos uma crença. Por exemplo, eu acho que eu não posso determinada coisa, e daqui a pouco eu percebo, eu faço um esforço e eu vejo que eu consigo realizar aquilo. Foi uma ressignificação. Já falei isso algumas vezes, eu tinha pânico em falar em público. Se tivesse 2 ou mais pessoas, para mim já era uma multidão. E eu achava que eu era incapaz de falar em público. Eu fiz uma ressignificação disso. Ressignifiquei, só um pouquinho. Eu posso. O que me impede de falar? O que me impede de fazer este trabalho? Eu mesmo. Eu quero fazer, quero. Não é, eu queria, eu quero. E então, houve uma ressignificação. E essa ressignificação muda atitudes, muda tudo. E a vigilância? A vigilância vai nos remeter ao processo de transformação, com ressignificação dos pensamentos subconscientes negativos, transformando-os em pensamentos conscientes e equilibrados, transmutando as emoções primárias em emoções nobres como o amor, compaixão e humildade, o perdão e a serenidade. Quando a gente fala transformando pensamentos inconscientes, subconscientes, nós temos que lembrar que nós trazemos de outras encarnações, arquivos, situações que nós vivenciamos. E nesta encarnação também, quantas pessoas dizem a si mesmas, mas que burra que eu sou. Mas que as pessoas se xingam. Se chamam de burras, se chamam de incompetentes, se chamam de incapazes. E quando eu faço isso, eu coloco no meu subconsciente esse lixo.
E é o nosso subconsciente que governa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, para que eu possa trazer do subconsciente essas coisas, quando eu quiser me xingar, eu vou dizer, não, eu estou aqui para aprender e eu, da próxima vez, vou fazer melhor. Da próxima vez, eu não vou errar nesse ponto. Ninguém nasce sabendo. E aí nós vamos trabalhando as nossas complicações internas. Como superar as dificuldades para a realização das mudanças necessárias em nossa vida? Como é que a gente pode fazer para superar isso? Opa! Desenvolvendo a vigilância interior, trabalhando o autoquestionamento, a fim de tomarmos contato com as nossas escolhas subconscientes, tornando-as conscientes. Quando a gente nós temos a tendência, quando a gente fala em subconsciência, a gente está falando de ações automáticas. Ações automáticas. Que tipo de ação automática? Normalmente, muitos de nós agem de forma automática no seu dia a dia. Vamos imaginar alguém que saiu do carro, fechou, bateu a porta do carro, acionou o alarme, deu 2 ou 3 passos. Acionei ou não acionei o alarme? Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque aquele ato já se tornou um ato automático. Não precisa passar pela nossa consciência. A gente fez, mas não passou pelo consciente. E quando não passa pelo consciente, nós não registramos. E a gente não sabe se fez ou se não fez. A gente simplesmente faz. Normalmente a gente já fez. Só que isso não é só o acionar o alarme do carro. Isso pode ser em relação a falar, alguém me agride, se eu tiver essa mesma... como é que eu vou dizer? Se eu tiver essa mesma padrão de comportamento, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Alguém me agride, eu vou agredir. Nem vou refletir. Tem pessoas que dizem assim, eu agi sem pensar. Quando eu vi, eu já fiz. Não é possível agir sem pensar. Porque o pensamento, a palavra, é a decodificação do pensamento. O que pode acontecer é nós agirmos sem refletir. Isso sim. Eu não refleti. Aconteceu algo e eu já agi. Isso que me fez agir, sempre da mesma maneira, daquele mesmo padrão, foi aquilo que estava no meu subconsciente. Que nem acionar o alarme do carro. Nós agimos e depois, puxa vida, fiz, não fiz, e se fiz, por que fiz? Autoquestionamento é a base do autoconhecimento. Então, se eu quero me conhecer, eu só posso reformar aquilo que eu conheço. E eu só posso me conhecer se eu me perguntar: o que quero para a minha vida? Viver de forma subconsciente, um processo de auto-engano, ou consciente, buscando o meu aprimoramento constante? O que eu quero? Quero usar a minha energia mental de forma consciente a meu favor para me tornar uma pessoa mais saudável ou não? Quero ficar repetindo padrões doentios, subconscientes, ou quero verdadeiramente mudar? Às vezes a gente continua repetindo o padrão. Quem é que já não se pegou fazendo exatamente o que os seus pais já fizeram? E que detestavam quando eles faziam? É muito comum. É muito comum alguém dizer, mas quando eu tiver os meus filhos eu vou fazer diferente. E às vezes fazer exatamente igual. Age exatamente da mesma maneira. Repetindo o padrão que achava errado, que achava doentio. Porque a gente tem a tendência à repetição. Podemos continuar repetindo. Ou podemos mudar. Depende de quem essa mudança? De nós.
superação das dificuldades para a realização da mudança. Então, eu tenho que ter a vontade de realizar a mudança em qualquer nível da minha vida. Eu tenho que estar atento ao meu estado atual, como é que eu estou? E eu tenho que estar atento aos meus pensamentos e sentimentos subconscientes. Se eu estiver atento, se eu prestar atenção, é como se eu vou acionar o alarme, vamos usar novamente, do carro. Se eu estiver atento, eu vou me lembrar que eu acionei. Se eu fizer de forma subconsciente, não vou lembrar. Estado desejado. Então nós vamos chegar lá. Eu vou conseguir mudar a minha situação, vou conseguir mudar a minha vida. Só que para que a gente possa colocar em ação essa mudança, oração é fundamental. Para que a gente não se permita envolver com sentimentos e pensamentos desestruturados. Eu quero. Vamos pedir a Deus. Se isso que eu quero for bom, útil, necessário, vamos fazer a nossa oração pedindo para que a gente tenha o auxílio do alto. Sentir que se deve realizar. Quer dizer, isso que eu quero fazer deve ser feito. Saber como e o que realizar. De que forma eu posso conseguir isso? Fazer a efetivação da mudança, querer realizar e manter a vigilância constante. Como saber se estamos no caminho certo? Observando o estado interior como parâmetro de avaliação. Como eu estava, como eu estou. Como eu era, como eu estou. A pessoa que diz que está fazendo todos os esforços de mudança e mesmo assim permanece inquieta e desarmonizada, é porque há uma desconexão com o todo. Quer dizer, ela diz que quer, mas é só da boca para fora. Ela diz que está fazendo, mas ela não está fazendo tudo o que ela pode. Quando fazemos esforços de mudança para melhor, o resultado é a conquista da paz, da harmonia, dos sentimentos de alegria, de estar no caminho traçado por Deus para todos nós. Que possamos estar atentos a tudo isso que nós falamos aqui, para que a gente possa conquistar a paz, a harmonia, o sentimento de alegria de viver, de bem-estar, procurando ver se estamos no caminho que nós traçamos quando estávamos no mundo espiritual. Estamos cumprindo ou não os propósitos superiores. Que Deus esteja a envolver a todos nós. Obrigada pela atenção.